Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, a sua pessoa, estendo os cumprimentos aos demais ilustres julgadores, digna representante do Ministério Público, colegas advogados, também cumprimento a todos e a todas, na pessoa do estagiário Guilherme Altoé, quem me antecedeu aqui com a brilhante sustentação oral, parabenizo nessa oportunidade também. Senhoras e senhores, eu peço vênia para começar a minha sustentação oral fazendo uma rápida leitura da denúncia, porque é a denúncia que vincula não só a sentença, mas, sobretudo, essa sustentação oral, porque ela traz aspectos e nuances importantes para o desenvolvimento do raciocínio e do pleito absolutório. Diz a denúncia, abro aspas, no ano de 2018, o denunciado inseriu em documento público declaração falsa e diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. E ainda, falsificou documento particular. Continua a denúncia. Consta dos autos que o denunciado, à época dos fatos, era sócio de uma agência de turismo e, como um tal, inseria declarações falsas nos formulários online de seus clientes, a fim de que estes obtivessem o visto de entrada nos Estados Unidos de forma mais rápida e segura. Inseria declarações falsas. E prossigo. O denunciado ainda, de acordo com a exordial acusatória, falsificava os documentos apresentados pelos seus clientes. Falsificava documentos à Embaixada dos Estados Unidos. Neste contexto, o denunciado declarou falsamente no formulário online de solicitação de visto que a pessoa de Bruno e mais 10 outras eram funcionários da Caixa Econômica Federal. Ainda de acordo com a denúncia, o denunciado falsificou documentos que comprovassem tal declaração. Isto é, falsificou extratos bancários, falsificou crachás funcionais, todos inerentes à Caixa Econômica Federal. Não vou aqui, e aqui encerro a leitura da denúncia, não vou aqui estender nas preliminares de incompetência deste juízo, ou mesmo de inépcia narrada nas razões recursais. Vou direto ao mérito para trazer a vossas excelências a constatação da total ausência do pressuposto básico para o reconhecimento de um crime, que é crime de falsidade documental, que é a ausência de materialidade. A denúncia, como vossas excelências puderam observar, narrou falsidade documental. Mas indago a vossas excelências, onde estão nos autos os tais formulários online? Onde estão as declarações falsas nesse formulário online? Onde estão os extratos bancários, os crachás funcionais? Esses documentos são materiais objetos do crime e, por incrível que possa parecer, não foram juntados aos autos. Isso, por si só, já seria motivo de absolvição à luz do artigo 158 do Código de Processo Penal. No entanto, o magistrado Acó entendeu que a materialidade estaria configurada por outros meios. Para o juiz sentenciante, o artigo 158 do Código de Processo Penal, que exige o exame pericial como condição indispensável à demonstração em delitos como tais, não podendo ser suprido sequer pela confissão do acusado, seria dispensável porque haveriam outros meios indiretos, como depoimentos das testemunhas corrés e as comunicações oficiais da Embaixada e da Caixa Econômica Federal. Mas vejam, excelências, que não se trata simplesmente de ausência de exame pericial ou ausência de corpo de delito sobre tais documentos, mas a ausência do próprio corpo de delito, a ausência dos próprios documentos que estão sendo objetos de narrativa acusatória da denúncia, tidos por falsificados. Eles simplesmente não existem nos autos. Como dizermos, por exemplo, se tal documento é ou não falso, se não está no processo? Ou seja, a defesa deles não teve acesso sequer para exercer o direito de questioná-los. Por alguma deficiência da persecução, desde o inquérito policial, não se preocupou com a juntada daquilo que é básico, a juntada de tais documentos contrafeitos, impedindo assim a chance de produção de contraprova ou de impugnação defensiva sobre o próprio corpo de delito materialmente inexistente. E o curioso, senhores julgadores, é que nem mesmo os funcionários ou representantes da Embaixada Americana foram inquiridos em juízo.
aqueles vítimas imediatas das tais falsificações se dignaram a prestar depoimento em juízo. E quanto à autoria, como já dito, os funcionários da embaixada, que deveriam ser os primeiros a serem inquiridos, não foram. As testemunhas que se reportaram ao acusado foram aqueles corréus processados por uso de documento falso. Portanto, com interesse nítido na causa. Corréus, vejam o caso concreto, corréus foram utilizados pelo Ministério Público como testemunhas. E mesmo assim se mostraram vacilantes, conforme detectado, constatado nas razões recursais. Mas, seja como for, a autoria não pode ser averiguada sem o mínimo de materialidade do delito, uma vez que, repito, até não mais poder, não se encontram nos autos as declarações falsas em tais formulários, os tais extratos bancários e crachás funcionais mencionados na peça acusatória. Mas constata-se, outro sim, a inexistência de tais documentos e a ausência total de qualquer prova pericial respectiva. Mas, não obstante essa ausência de materialidade que pulula os olhos, que torna o fato, causa uma perplexidade, há um aspecto jurídico a ser considerado que ultrapassa as raias meritórias da inocência do apelante. Ainda que considerássemos existente a materialidade, como quis fazer crer o juízo sentenciante, a conduta narrada na denúncia seria atípica. A conduta narrada na denúncia seria atípica por se tratar de crime impossível. Explico. A denúncia narrou que a embaixada americana, ao receber os documentos, realizou a conferência das informações junto à Caixa Econômica Federal e constatou, a partir da desinformação ali contida, a suposta fraude. No auto de prisão em flagrante, e aí peço a atenção de Vossa Excelência neste ponto, lavrado contra as testemunhas corrés nos autos, o policial condutor relatou o seguinte, e abro aspas para ler rápidos trechos do auto de prisão em flagrante, onde tudo começou, onde este inquérito policial começou, abro aspas. Disse o condutor, o policial condutor, havia sido contatado por funcionários da Embaixada dos Estados Unidos da América, os quais lhe informaram que haviam suspeitas de que 2 solicitantes de visto, que seriam entrevistados na manhã de hoje, haviam prestado informações falsas no formulário indicado. Que, conforme mencionado, os funcionários da Embaixada haviam verificado que os solicitantes tinham afirmado serem funcionários da Caixa e que, após verificarem tal situação, junto àquela empresa pública, fora constatado que a informação seria falsa. O que, segundo informado pelos funcionários da Embaixada, isso o policial dizendo no auto de prisão em flagrante, os solicitantes iriam apresentar os documentos comprobatórios a serem entrevistados na manhã de hoje. Que, por tal motivo, na data de ontem, o delegado pediu que o depoente e seu colega fosse com ele na embaixada no dia seguinte para aguardar a apresentação da documentação por parte dos solicitantes e, no caso das mesmas serem falsas, efetuar a prisão em flagrante dos mesmos. Que, dessa forma, na data de hoje, foram até a embaixada americana e aguardaram o momento da entrevista e da apresentação de tais documentos. Que nessa delegacia eles foram informados que seriam presos em flagrante delito. Fecho aspas. Ou seja, as informações supostamente falsas já eram de conhecimento prévio das autoridades competentes antes mesmo da apresentação dos respectivos documentos falsificados, tendo os policiais, inclusive, permanecido de campana para efetuarem a prisão em flagrante. Aliás, esse é um clássico caso de prisão em flagrante preparado, no momento da exibição de tais documentos. Ora, não obstante a preparação do flagrante, que por si só macularia o ato processual, a falsificação e o meio empregado, narrado na denúncia, eram absolutamente ineficazes para ludibriar a autoridade consular, cujo procedimento padrão inclui justamente a checagem prévia de dados e de forma rigorosa, como ocorrida no caso concreto. E se os documentos apresentados, que não estão juntados nos autos, repito novamente, estavam sujeitos a uma verificação rigorosa e obrigatória, sendo sua inidoneidade constatada de pronto, não há potencialidade à fé pública, de modo a, com isso, ensejar a absolvição do acusado,
na forma do artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Por essas razões, senhor presidente, digna relatora, demais julgadores, pugna-se pelo conhecimento do recurso da defesa, a fim de promover a completa absolvição do acusado nos moldes trazidos nas razões recursais e, nessa mesma oportunidade, seja desprovido o apelo do Ministério Público também na forma das contrarrazões da defesa apresentadas. Muito agradecido, doutor Serra. Com a palavra, a eminente relatora. Obrigada, senhor presidente. Parabenizo ao doutor pela excelente defesa. Bom, de início,